Bom dia, quinto ano! Hoje vamos estudar os tempos verbais. Mas para isso, vocês precisam fazer a leitura primeiro dos textos que estão nas páginas 58 e 59 da apostila. Façam a leitura com atenção, depois voltem aqui ao vídeo que nós vamos continuar a aula. Agora que vocês já fizeram a leitura, observaram também que esses textos se complementam das duas páginas que eu mencionei e trazem algumas características das festas juninas, mostrando também por que elas são comemoradas exatamente no mês de junho. Então, a primeira pergunta que nós encontramos aqui na página 60 é a seguinte: segundo a matéria, por que é comum comemorar essas festas populares em junho? Como vocês puderam perceber, as festas ocorrem no mês de junho, porque é nessa época que ocorre o solstício de verão no hemisfério norte. Mas o que é esse solstício? Quem não conseguiu entender pelo texto, vou explicar melhor aqui. O solstício é um evento astronômico em que a Terra recebe uma maior quantidade de raios solares. É como se o Sol desse uma parada. Nesse caso, nós temos um dia mais longo, aliás, o dia mais longo do ano e também a noite mais curta do ano. Esse é o evento chamado solstício, tá? Atividade 3. As festas juninas brasileiras têm origem nas festas de colheita do hemisfério norte. Essa é uma afirmação, não é uma pergunta. Porém, esses costumes se fundiram, ou seja, se misturaram com características da cultura dos portugueses que chegaram ao país e dos indígenas que já habitavam na região. Transcreva o trecho que explica como podemos notar essa junção de costumes. Então, gente, para que fique mais claro, as festas juninas brasileiras, elas vieram das festas de colheita do hemisfério norte. Só que as características dessa festa, elas se misturaram com os costumes dos portugueses e dos índios que já habitavam na região. Qual é o trecho que lá no texto explica isso, mostra essa união de costumes, de características? Observem esse trecho que eu grifei, que diz assim: com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram, ou seja, se misturaram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos, como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Nós observamos aí, então, a união dessas culturas, tá bom? Então, esse é o trecho correto. Número 4. O que significa a expressão alimentos típicos dos nativos? Cite alguns exemplos de pratos típicos das festas juninas brasileiras feitos com esses alimentos. Então, nós temos aí uma questão e que necessita de duas respostas diferentes. Primeiro, o que significa essa expressão, alimentos típicos dos nativos? Significa que são alimentos consumidos pelos povos indígenas que já habitavam no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Aí o texto não mostra claramente quais são os exemplos desses pratos típicos, mas o texto mostra pra gente alguns ingredientes que eram utilizados. Por exemplo, se nós retornarmos aqui à página 59, comilança nativa, nós observaremos que eles cultivavam milho, amendoim, a batata doce, a mandioca. Com base nessa informação, nós podemos dar alguns exemplos de pratos típicos, como o bolo de fubá, o pé de moleque, que é um doce, a canjica, tá bom? Número 5, nós temos o trecho: no hemisfério norte, várias celebrações aconteciam durante o solstício de verão. Qual é a relação entre o solstício de verão e a origem das festas juninas? Não sei se vocês conseguiram identificar essa relação, mas eu imagino que vocês possam ter alguma dificuldade nessa questão, então prestem atenção. Essa relação acontece porque os povos antigos aproveitavam o dia mais longo do ano, que era o solstício de verão, para comemorar o sucesso da colheita e também para fazer pedidos para o próximo ano. Letra B da página 61. Faça uma pesquisa e descubra em que mês acontece o solstício de verão no hemisfério sul. Lembrando, gente, que o solstício de verão, ele marca o início do verão, assim como o solstício de inverno marca o início do inverno.
Aqui eu não quero que vocês respondam qualquer coisa. Façam uma pesquisa rápida na internet, através do celular mesmo, e vocês conseguirão descobrir essa informação, tá? Letra C. A palavra destacada no trecho é um verbo, um adjetivo ou um substantivo? Qual trecho? O trecho que está aqui na página 60. A palavra em destaque é aconteciam. Vamos analisar cada uma das alternativas. Se fosse um substantivo, ela teria que estar nomeando um ser ou um objeto. Não é o caso. Se fosse um adjetivo, essa palavra teria que estar trazendo uma característica para um substantivo. Também não é o caso. A palavra aconteciam é um verbo que indica uma ação, ok? Essa palavra expressa um evento do passado, do presente ou do futuro. Essa tá fácil. Vocês vão observar sempre a terminação da palavra para identificar o tempo em que ela está. O passado é aquilo que já aconteceu, o presente é o agora e o futuro ainda irá acontecer. Aqui nós temos um quadro explicativo sobre verbos que vocês já conhecem, mas não custa nada lermos de novo. Os verbos são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Eles podem indicar um fato que acontece no presente, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Na atividade 6, vocês devem sublinhar as formas verbais, que são aquelas palavras que têm a função de verbo, e indicar se elas expressam um evento no presente, no passado ou no futuro. Vamos à letra A como exemplo. As festas juninas homenageiam os santos católicos. Nessa frase, homenageiam é o verbo, é uma ação. Homenageiam está no presente, no passado ou no futuro. Nós percebemos pelo contexto da frase, especialmente pela terminação do verbo, que esse verbo está no presente. Letra B. Várias comemorações aconteciam durante o solstício de verão. Aconteciam é o verbo da frase, é a ação da frase. Se nós tivéssemos aí esse verbo no presente, a frase ficaria da seguinte forma: várias comemorações acontecem durante o solstício de verão. Ou, se no futuro, várias comemorações acontecerão durante o solstício de verão. Mas nós temos várias comemorações aconteciam, já passou, então está no passado. Lembrando, sublinhem cada verbo e depois marquem a alternativa correta em relação ao tempo que esse verbo se encontra. Tá bom? Façam até a letra G. A atividade 7 pergunta como vocês chegaram às respostas da atividade anterior, que são os verbos, né? Identificando aí qual tempo eles estão. É importante vocês observarem sempre a terminação desses verbos. Elas vão indicar em qual tempo eles se encontram, se é no passado, se é no presente ou se é no futuro. Prestem atenção a esse quadrinho de explicação. Verbos são palavras variáveis que se flexionam, ou seja, essas palavras se modificam, entre outros aspectos, em tempo, ou seja, passado, presente e futuro, em número, plural ou singular, e pessoa. Vou explicar para vocês de uma forma melhor. Então vamos lá. Aqui nós temos uma tabela que mostra as pessoas e o número dos verbos. Vamos lá, temos eu, tu, ele ou ela, que são primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Nós também temos as pessoas nós, vós, eles ou elas, que são primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Nós temos também os tempos dos verbos, que são passado ou pretérito, se referencia a algo que já aconteceu, o presente, que é o agora, algo que está acontecendo, e o futuro, que é algo que ainda vai acontecer. Nós temos também nessa tabela um exemplo da conjugação do verbo cantar. Primeira parte são as pessoas do verbo, depois eu separei, é o mesmo verbo conjugado em tempos diferentes. Aqui houve uma flexão do verbo cantar. Nós temos então no presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Conjuguei então o verbo cantar no tempo presente. Agora no pretérito perfeito, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Observem também agora no futuro. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Observem a terminação desses verbos. Se eu tivesse, por exemplo, conjugado o verbo escrever, a terminação seria a mesma coisa. Por exemplo, eu escreverei, tu escreverás,
ele escreverá, nós escreveremos. Por isso é muito importante observar a terminação de cada verbo. Um detalhe importante que muitos alunos confundem é quando esses verbos estão no futuro. Observem o verbo cantarão no futuro. Eles cantarão, terceira pessoa do plural. Termina com ão, ao, tio. E no passado termina com am e no presente termina com am. A diferença do presente para o passado é o R, cantam e cantaram. Isso também tem uma diferença no som, então vocês precisam prestar atenção na hora da escrita, ok? Agora que vocês já conheceram, na verdade relembraram as pessoas do verbo, também o número e o tempo, observem que nós temos 3 palavrinhas nesse quadro, ou seja, são 3 formas verbais que vieram do verbo festejar. Nós dizemos que esses 3 verbos que estão aí, que são formas verbais com valor de verbo, eles foram flexionados, sofreram uma modificação de acordo com a pessoa, com o tempo. Então vamos lá. Festejo está na primeira pessoa do singular, no tempo presente. A primeira pessoa do singular aí é eu festejo. Vejam que concorda perfeitamente. Festejou está na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, ele festejou ou ela festejou, concorda perfeitamente. Está no passado, no pretérito, que é a mesma coisa. Festejaremos está na primeira pessoa do plural, que é nós festejaremos, e no futuro, tá bom? Na atividade número 8, vocês devem completar esses espaços em branco do texto com as dicas sobre os verbos que estão logo no quadrinho abaixo. Então, observe. Primeira dica, número 1. Verbo ser, ele tem que estar na terceira pessoa do singular no presente. Observem a conjugação desse verbo na tela. Vamos à terceira pessoa do singular, que é ele. Ele é. Então, nós encaixaremos lá. A quadrilha é. Nós faremos essa atividade por inteiro juntos, para que vocês fiquem totalmente sem dúvidas. Dica 2. Verbo instalar, na terceira pessoa do singular, no pretérito, ou seja, no passado. Observem que está aí a dica como verbo instalar-se. Então, nós precisamos utilizar também a palavra dessa mesma forma. Vamos à conjugação. Na terceira pessoa do singular, esse verbo é instalou. Então, a dica 2 fica assim. Que se instalou no Rio de Janeiro. Terceira dica. Verbo ter na terceira pessoa do singular no presente. Terceira pessoa do singular, ele. Observem a conjugação. Ele tem. Então, ficou assim. A formação tem de 8 a 12 casais. Quarta dica. Verbo ser na terceira pessoa do singular no pretérito. Observem a conjugação. Terceira pessoa do singular no pretérito, ele foi. Então, o ritmo alegre foi incorporado pelas populações rurais e aí vai por diante. Dica 5. Verbo ganhar, terceira pessoa do singular, pretérito. Terceira pessoa do singular, ele. Ele ganhou. Então, encaixou aí o verbo ganhou. Sexta dica. Verbo acompanhar, terceira pessoa do plural no presente. Terceira pessoa do plural é eles. Eles acompanham. Como vocês podem observar a conjugação, tá bom? Então, nós vamos finalizar aqui a aula. Por isso, é muito importante a conjugação dos verbos para que a gente identifique onde eles devem se encaixar numa frase, num texto, como nós fizemos aqui agora, tá bom? A correção é essa aqui dessa atividade. Já está ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula, assim como eu também. Tá bom, crianças? Um beijão para todos vocês e até a próxima!